MHz, uma emissora da Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Boa tarde para você em sintonia com a Pomerana FM. Estou recebendo nos estúdios da emissora para falar da operação Virtude, a delegada Amanda Barbosa, que vai falar para a gente. Hoje estiveram aqui em Santa Maria de Jetibá realizando uma palestra, realizando trabalhos e também na presença da Wanderleia de Deus Ferreira, gerente da Proteção Social Especial. Boa tarde, delegada. Boa tarde, Wanderleia. Boa tarde. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pomerana. É com muita satisfação que estamos aqui nessa tarde, né? No nome do nosso prefeito Hilário Repic, da nossa secretária de Trabalho e Desenvolvimento da Assistência Social, Marcelina Espíndola. Desejo uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pomerana e dizer que realmente essa Operação Virtude, nessa tarde, foi muito produtiva em nosso município. Nós tivemos a doutora Cláudia Dematé, que é da divisão especializada de atendimento à mulher. Agora estamos também com a nossa delegada, a doutora Amanda, e tivemos assim um bate-papo. Vou dizer que foi um bate-papo, né, doutora Amanda? Que foi assim muito bom na terceira idade, onde tivemos a presença das pessoas idosas, onde eles trouxeram vários questionamentos para a doutora Amanda, né, doutora Amanda? E agora nós viemos aqui e vou passar, né, a palavra para a doutora Amanda, ficar bem à vontade no nosso meio. Boa tarde. Prazer receber você aqui, A honra e o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Meu nome é Amanda Barbosa, eu sou delegada de polícia aqui no estado do Espírito Santo. Sou titular da DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher no município de Aracruz. E respondo também pela DPCI, que é a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente e Idoso. Então, os crimes que têm esse público-alvo, dentre eles o idoso, são apurados pela minha delegacia. Nós estamos participando só no município de Aracruz. Isso. E aí o que acontece? Nós estamos participando da Operação Virtude, né, que é uma campanha nacional de enfrentamento à pessoa idosa, da violência à pessoa idosa. E aí, em virtude disso, eu recebi esse convite para falar um pouquinho com vocês sobre os tipos de violência que acontece contra a pessoa idosa, porque infelizmente é uma realidade com que a gente tem que lidar. E que vem crescendo a cada dia, inclusive esse ano saiu um levantamento de um aumento de 38% de casos de violência contra idosos. Sim, só para você ter uma ideia, se nós compararmos as violências anônimas que são registradas no nosso sistema por meio do Disque 100, do 181, dos 5 meses de 2022 para os 5 meses iniciais de 2023, houve um aumento de 47%. Mais ainda. Exatamente. Então é importante a gente falar e divulgar, porque esse é o enfrentamento de toda a sociedade. Claro, até porque toda a sociedade, principalmente a do Brasil, está envelhecendo, né? Isso. As pessoas tendo poucos filhos, 1 ou 2, a população do Brasil só envelhecendo. Acho que 2050 vai ser um número muito grande de pessoas acima de 60 anos, da população idosa. E se já está crescendo agora, quando não é tão idosa, imagine depois, né? Pois é, o idoso ele tem que ser tratado com carinho, com atenção, com respeito, com amor. Eu falo que nos países orientais, esse idoso é tido como uma fonte de referência, de sabedoria. E nós aqui, o idoso muitas vezes é visto com preconceito, com discriminação, deixado de lado. A gente tem que inverter um pouco esses valores, porque foi uma pessoa que trabalhou a vida inteira, que contribuiu para a sociedade, fez a parte dele. E agora nós temos que honrar isso. E como vocês veem essa discriminação? Por que no Brasil é assim? Eu acho que é no mundo todo, mas aqui é muito, entendeu? Igual a questão da violência doméstica familiar contra a mulher, que infelizmente também são números assustadores. Acredito que deva ser em virtude da nossa cultura, porque querendo ou não, a gente vive, né, numa sociedade em que há essa questão estruturada, né, do patriarcado, do machismo. Então são questões em que a gente precisa realmente se ressignificar e às vezes se reinventar, porque eu falo que todos nós somos de certa forma machistas, né, porque é impregnada, é cultural, é o meio que nos cerca, mas nada impede que a gente evolua, que a gente passe a ver as coisas sob uma perspectiva mais acolhedora, ampliadora de direitos. Bem, antes de falarmos sobre as diferenças, né, os tipos de violência contra os idosos, o que significa virtude da operação? Ali, por que virtude? Então, foi exatamente por essa questão do zelo com o idoso, né, do bem-querer, dessa questão de ter que tratar com afeto, de maneira delicada, né, a virtude do trato com o idoso, que a gente precisa resgatar quanto sociedade.
E, geralmente, quem é que pratica os maus tratos contra o idoso? O próprio familiar? Pois é alguém do convívio desse idoso, muitas vezes um familiar, às vezes um cuidador, é alguém que tem acesso a essa vítima, entendeu? Então, quais os tipos de violência contra o idoso? Nós temos a violência física, né, que é aquela feita por meio de agressões, ela é uma violência perceptível, porque muitas vezes esse idoso começa a apresentar ferimentos, né? Você identifica que ele está com arranhões, com hematomas, às vezes até uma fratura. Então, a violência física, ela tem essa característica de ser notada, visível. Né? Enquanto a violência moral e psicológica, que é aquela de destratar, humilhar, menosprezar, rebaixar, essa muitas vezes o idoso sofre calado, porque como ela é ocorrida também em ambiente doméstico, familiar ou por alguém do convívio, às vezes acontece entre 4 paredes. Né? Não tem como provar, às vezes, né? A gente acredita muito na palavra da vítima, mas ela precisa reconhecer que está sofrendo a violência e pedir ajuda. Então, são 2 desafios que nós temos. Né? Primeiro, ela se identificar nesse cenário, porque às vezes ela acha, ela está vivenciando aquilo há tanto tempo, que aquele comportamento é naturalizado. Agora, quando há uma denúncia de violência física contra o idoso, é só ele e o filho, não tem outro familiar. O que acontece com esse idoso? Então, às vezes a gente vai, é igual a gente faz com criança e adolescente. Tem a gente vai buscar, a gente vai buscar uma família extensa para ver se tem algum outro familiar que possa cuidar desse idoso. Se não for possível, a gente chega até a institucionalizá-lo, porque existem casas direcionadas a esse cuidado com o idoso. No Espírito Santo temos casas? Temos, às vezes até da própria municipalidade. Eu não sei se é o caso aqui de Santa Maria de Tibá. Nós temos? Não, no município nós não temos ILPIs. Mas lá em Aracruz existe uma casa chamada Recanto do Ancião, que é onde esses idosos que assim não tem nenhum parente, que não tem ninguém que possa cuidar deles, faz às vezes, né? E os outros tipos de violência? Tem a violência financeira também, de patrimônio, né? Nossa, é muito comum, gente. Essa, ela tem 2 lados. Tem aquela que ocorre pelo próprio familiar, que desvia, né, deixa de utilizar o benefício do idoso em benefício dele, em favor dele, e passa a usar em proveito próprio, desvia, né, não usa para comprar alimentação adequada para o idoso, não usa para comprar medicação, não mantém as consultas em dia. E há também, gente, muitos golpes que tem como público-alvo os idosos. Então, muito cuidado, né? Aquele golpe do falso sequestro, que é um golpe antigo, mas ainda tem vítimas, que a pessoa liga pedindo resgate, do outro lado tem alguém chorando, gritando desesperado, e quem sofre esse tipo de golpe, garante que a voz era idêntica do familiar que ligou para ele. Mas atente-se, porque muitas vezes aquela pessoa que está ligando é uma ligação aleatória, ela não sabe exatamente quem você é. Então tá ali gritando, chorando, dizendo que é sua filha, mas você está dizendo que eu sou sua filha, como é que é seu nome? Como é que é meu nome? Às vezes na hora do desespero é o idoso que fornece esse dado, fala assim, é fulano, Judite! Aí tô aqui com Judite. Então cuidado para não fornecer esses dados. Tá muito comum agora também aquele golpe do WhatsApp, em que eles pega a foto, mas bota em outro número. De outro número, sim. E aí essa pessoa se passa, mãe, sou eu. Tive um problema, meu celular deu defeito, eu tô com esse número, salva esse número provisoriamente. Aí depois às vezes até de outro estado, né? Exatamente, aí depois a pessoa faz contato de novo, mãe, eu tô passando por uma situação assim, assim, assada, meu carro quebrou, deu defeito, eu tô sem step, eu preciso de dinheiro pra um guinho. É sempre uma desculpa, sempre pedindo um Pix. E por que é importante a gente falar sobre isso? Para evitar, para prevenir. Porque muitas vezes se o idoso faz as transferências, se ele manda o Pix, é muito difícil reaver esse dinheiro, esse valor. Então, com essas informações, a gente está visando realmente evitar que eles caiam no golpe. Por exemplo, essa questão da saidinha de banco também. Se você vai até o banco sacar um dinheiro, se você mesmo tem esse hábito, cuidado a quem você pede ajuda. O ideal é que você peça a quem está ali na instituição bancária. Aquela pessoa que tem o crachá, o uniforme, que está com aquele jalequinho, como posso ajudar? Porque eu falo que bandido não traz estrela na testa. Sim. Às vezes você tem um indivíduo ali bem vestido e você acha que é alguém que você pode confiar, infelizmente não. Às vezes essa pessoa vai reter até seu pagamento, que eu já vi acontecer isso, troca os envelopes, né? Tem acesso, depois ele fica de posse da sua senha, da sua contrassenha. E aí, cuidado também, gente, com tem muito frequente.
seja por meio de ligação, torpedo, WhatsApp, pessoas que vêm e falam o seguinte: o seu cartão foi clonado. Foi feita uma compra de tantos reais no seu cartão, o senhor reconhece não esse clicar, valor? né, no link. Aí você fala: não fui eu, como que eu faço, como que eu soluciono? Aí eles te dão um link, eles te dão um número de telefone, que você não vai estar entrando em contato com a agência bancária, você vai entrando em contato com os golpistas. Então, se você tiver qualquer dúvida, se você tiver que tratar de alguma questão, vá diretamente na agência bancária. Não ligue, não clique em não entre em contato com nenhum dado fornecido por meio desses, por telefonema, WhatsApp, torpedo, porque você vai estar entrando em contato com os golpistas e não com o banco. Entendeu? Bem, hoje a palestra foi voltada ao grupo da terceira idade, no caso do enfrentamento, né? Sim. E quando a gente fala de prevenção? Exatamente, eu acho que a principal prevenção é levar informação. Igual agora a gente está conversando com essa série de golpes. Eu quero crer que quem está em casa ouvindo, quando passar por uma situação parecida, vai se atentar. Não. Por exemplo, gente, já que nós estamos falando de golpe, que é muito frequente, cuidado com o que você assine. Porque você assina, porque quando você assina um papel, é como se você estivesse dando ali o seu aval, atestando que aquilo ali você concorda. Então, não assine um documento sem ler. Se você tem dúvida, leve para alguém de sua confiança avaliar. Não assine papel em branco. Tem tido muito caso de empréstimo consignado. Muitos, principalmente aqui na cidade. Empréstimo consignado que não foi o idoso que fez. Entendeu? E isso só vai diminuindo o poder aquisitivo dele. Tem casos de idosos. Também cuidado, gente, aqui com a violência que é sofrida pelo familiar. Porque, como eu disse a princípio, o benefício do idoso, a aposentadoria, o provento é para ser usado em benefício dele. Não do familiar, né? Não do familiar. Remédio, saúde, é para ele se manter. Roupas, né? E aí esse familiar, eu vou reformar a casa, pega um empréstimo. Eu vou comprar uma moto, pega um empréstimo. Não pode, gente, esse dinheiro é para ser usado em seu benefício. Porque a partir do momento que você pega um empréstimo X, aquilo começa a descontar do seu benefício. Então, se antes você ganhava 1.000, o primeiro empréstimo desconta era de 300, você já não ganha mais 1.000, você ganha 700. O segundo empréstimo desconta 200, você não ganha 700, você vai ganhar 500. Então, eu tenho casos de idosos na minha delegacia que eles foram pegando tanto empréstimo consignado que no final o salário deles não estava dando nem para viver. E o banco também, as instituições, então, nem olham para isso, né? Porque é 30% do salário mínimo, né? Que fiquem atentos. Mas o que acontece? E aqui fica também o meu alerta. Vocês, se de tudo, mesmo 30% da renda. Isso, com todos os meus alertas, se você ainda precisar do empréstimo para você, se for imprescindível, vá até uma instituição bancária. Porque no banco você vai ter lá a taxa de juro, a quantidade de parcelas, o valor que você vai pagar mensalmente, para que você entenda, meu salário, minha pensão, sei lá, é R$1.000. Vai ter um desconto de 200. Eu consigo ver com 800? Ok. Porque o que acontece? Tem muita gente se dirigindo a financeiras ou outras mais, que acaba tendo um desconto ou abusivo, ou eu já tive casos na minha delegacia que o empréstimo sim, viemos era por tempo indeterminado. É quanto tempo que vai descontar? Não sei. Não tinha prazo. Era por prazo indeterminado. Eu falei, senhora, isso é um abuso, isso é um golpe. Como que a senhora fez um empréstimo que a senhora não sabe quanto tempo vai descontar, nem quanto o valor total, final? E esses casos têm sido resolvidos com pressa? A gente tenta, mas é por isso que eu estou falando. Você falou assim, como evitar a violência? Assim, por danos, né, nessa questão. Com informação. Eu espero que fazendo esses alertas, fazendo essas ressalvas, quem está me ouvindo lá não caia. Porque, infelizmente, quem realmente vira vítima tem muita dificuldade. Às vezes a justiça, infelizmente, não dá uma resposta num tempo tão ágil quanto nós gostaríamos. Então, às vezes, você vai esperar anos para uma decisão. Você até vai ter o seu dinheiro, vai ser reavido, entendeu? Vai te devolver. Mas quanto tempo vai demorar? Muito tempo. Pois é. Bem mas não quer dizer que você não tenha direito ao ressarcimento e que você não deva periteá-lo. Com certeza. Nós só estamos tentando agir porque eu sou da máxima que prevenir é melhor do que remediar. Com certeza. Você tem dados de qual a população idosa do estado do Espírito Santo? Infelizmente não tenho. Mas e o número de agressões, já que subiu, assim, contra os idosos? Tem uma média? A gente consegue estimar um aumento, assim, de cerca de 50% nas denúncias.
O que traz pra gente muita aflição, porque a gente sabe que é muito maior a subnotificação. Daquele que tem vergonha e que não denuncia. Ou que não tem meios hábeis, que não sabe que está sendo vítima de uma violência, que não sabe como denunciar. E aqui, gente, vou aproveitar esse momento para dizer que você que identificou que você está sendo alvo de uma violência, ou que você está presenciando alguém da sua comunidade, um vizinho, alguém do seu meio social sofrendo esse tipo de violência, como é que você pode denunciar para que algo seja feito? Eu costumo dizer que quando o bicho pega, é pro 190 que a gente liga. Quando você precisa de apoio imediato, é a polícia militar que você tem que acionar através do 190. Porque são eles que vão até o local do fato, no momento. Existe o Disque 100 e 181, que são canais de denúncia anônimos, que o anonimato é garantido, pode fazer, só que nesse caso a resposta não é imediata. Porque você vai fazer para uma espécie de call center. Esse operador vai tomar nota do que você está dizendo, vai reportar a delegacia para que seja apurado. Então, assim, são questão de alguns dias. Não vai ter aquele policial que vai lá na porta impedir a violência naquele momento em que ela está ocorrendo. Se isso acontecer, você tem que ligar para o Disque 191, 190. E se você for fazer uma denúncia através do Disque 100 ou do 181, eu também preciso de riqueza de informações. Porque às vezes a pessoa faz uma denúncia reportando um caso gravíssimo, mas devido à escassez de detalhes, tipo assim, tá, como é que é o nome da vítima? Tem um apelido? Ou o local? Né? O local, às vezes assim, rua projetada, sem número, perto de uma mangueira. Eu não consigo identificar esse local. Como é que eu vou chegar lá para ajudar essa vítima se eu não consigo identificar? Então eu preciso que seja feita com riqueza de detalhes. Tem também aqui no município, caso você precise de orientação, pedir ajuda, reportar uma violência que você está sofrendo, 2 outros órgãos importantíssimos. O Centro de Referência do Idoso. Sim, temos o CREAS também. O CREAS, que é um canal ótimo. O CRAS, que às vezes da localidade desse idoso. Sim, temos o Ministério Público existe também. A delegacia, existe o Ministério Público. Quer dizer, qual que é a minha mensagem aqui? Você não está sozinho, você não precisa sofrer sozinho. Existem vários órgãos por você. Não precisa de sofrer violência física, violência psicológica e nem violência financeira. Exatamente. É só ligar, né? Se tiver vergonha, às vezes a pessoa fica assim também, é só aquele familiar. Fica com medo de perder, sofre, mas fica com medo de perder. Qual a penalidade para esses agressores? Depende do tipo de violência. Igual lá eu quis pontuar para eles, eu transcorri sobre o tipo de violência, depois eu quis dizer para ele qual era cada crime e as penas correlatas, para que eles entendam o seguinte: tem punição. Né? Não vai ficar impune. Para cada conduta que a gente está falando aqui, que é um tipo de violência, tem o crime correlato. A importância de denunciar para fazer cessar aquela violência e para que esse agressor, esse autor dessa violência, ele seja responsabilizado criminalmente. Eu disse financeiro, mas é patrimonial, né? Na verdade são sinônimos. A violência financeira, patrimonial, econômica, são todas as mesmas formas, que envolve as finanças desse idoso, né? E quais os projetos do Estado em relação ao idoso? Já que a população idosa vem crescendo, Santa Maria ainda não tem a LLI, como você falou, e LPI para esses municípios de interior. São instituições de longa permanência, né? Eu acho que um grande avanço tem sido feito não somente contra o Estado, mas contra a nação. Você vê que essa é uma campanha do Senasp, ela não está ocorrendo só no nosso estado, ela é uma campanha nacional. Então o Senasp ele tem tido esse cuidado de levar informação, divulgar, encampar a sociedade para enfrentar essas violências que ocorrem contra os públicos vulneráveis, qual seja criança e adolescente, idosos, mulheres que sofrem violência doméstica e familiar e às vezes violência sexual. Então eu acho que há sim uma mobilização nesse sentido para levar informação e contar. Eu falo que a gente tem que, quanto sociedade, se atentar que isso é uma responsabilidade de todos nós. Principalmente de filhos e familiares, né? E da comunidade. Exatamente. Não só não praticar a violência, como evitá-la, porque às vezes a gente se depara com situações em que o familiar contratou um cuidador e acha que é só isso. Não, é você que tem que fiscalizar se a medicação está sendo ministrada corretamente, se as consultas estão sendo, se ele está sendo levado ao médico, as consultas estão em dia.
Entendeu? Não é só deixar numa instituição. Não é só pagar, né? Não é só pagar. Não é o fato de você pagar um cuidador que você está se eximindo de toda a sua responsabilidade. Muito pelo contrário. Lembrar também que a pessoa nova hoje é a velha de amanhã, né? A idosa de amanhã. Exatamente. A nossa população, ela está envelhecendo, né? Então, na verdade, o carinho que nós temos para nossos idosos é a nossa realidade no futuro. Né? Eu sei que a gente vive Trate bem para ser tratado bem, né? A gente vive numa sociedade que teme o envelhecimento, né? Sim. E eu acho que boa parte disso também está associado porque eles sabem o quanto que o idoso padece. Sofre, né? Por que você não quer aparentar envelhecer? Porque você sabe que para o idoso é penoso, é danoso. Mas pela maneira como ele está sendo tratado por nós quanto sociedade. Com certeza. Algum recado final para os nossos ouvintes? Eu só gostaria de agradecer a oportunidade. Espero que as informações que eu trouxe sejam válidas. Com certeza. E reforço que vocês não estão sozinhos. Né? Existem os órgãos, se informem. Se eu falei alguma coisa rápido, que depois você quer ter um conhecimento mais aprofundado, procure, vai até o centro de referência, centro de vivência do idoso. Né? Procura, como é que é o nome? A Clara. Clara é uma pessoa Clara fantástica. hoje está à frente, né, do trabalho. Exatamente, fala pomerano. Fala pomerano. Porque eu sei que aqui existe uma parte da população que não fala português, né? Principalmente no interior, né? Tem uma Isso, dificuldade. para que você consiga se comunicar, se fazer entender, para que a informação chegue até você. Muito obrigada mais uma vez e uma boa tarde. Nós te agradecemos. Realmente.